conosco e vamos abordar esse tema. Difícil, mas necessário. Angélica, mais uma vez, seja bem-vinda ao Mulher.com. Obrigada. Angélica, explica para nós, quando a gente fala violência doméstica, a gente pensa nas inúmeras fotos que muitas vezes vemos em nossas pesquisas, quando colocamos imagens de violência doméstica, a gente vê fotos horríveis de uma violência física absurda. Mas a violência doméstica não é só isso, né? A violência doméstica inclui o ato de agressão e também a agressão sexual, no caso que seria todo o ato sexual sem consentimento da vítima ou de uma das partes, né? Isso inclui, inclusive, forçar um abraço, forçar um beijo e forçar qualquer outro tipo de relação que a pessoa não queira. E a gente pensa que isso acontece entre pessoas que não têm laço afetivo, mas isso pode acontecer inclusive entre marido e mulher? Sim, isso pode acontecer entre marido e mulher. Muitas mulheres, elas não sabem, mas toda vez que o marido a procura e ela fala não, o marido tem que entender que o não, ele é não. E não tem o porquê disso mais, ele é não. A partir do momento que o marido força essa relação, sem ele saber também, mas ele está cometendo um abuso, ele está cometendo um estupro, porque a esposa não quis. E, como eu falei, se ela disse não, seja por uma simples dor de cabeça, seja porque ela está menstruada, ou seja porque ela... Não entendi, deu uma falhada, ou seja, simplesmente por quê? Seja simplesmente, né, como eles falam, que é a dor de cabeça, seja porque ela está menstruada, ou seja porque realmente ela não quer. Mas a gente tem que entender que o não, ele é não. Não tem que passar disso mais. Olha, e aí tem que existir esse respeito e essa compreensão das duas partes para entender o lado de um e o lado do outro, para que não aconteça essa violência. Exatamente. As duas partes têm que estar de acordo para quando o ato for acontecer e para quando o ato não for acontecer. Entendi. Você tem orientado pessoas dentro desse tema? Qual é a principal queixa que as pessoas abrem o coração com você, Angélica? Pois é, dentro da clínica eu já recebi inúmeros casos assim que a gente sai do consultório pensando onde que vai a capacidade humana, né? Onde que o ser humano é capaz de chegar. Muitas vezes acontece, né, na infância. É daí que começa esses abusos. E a gente tem que orientar as crianças a poder falar sobre isso. Não ficar falando diretamente sobre o sexo, mas ensinar para ela que um abraço forçado, um passar de mão sem que ela não queira, ou dependendo do local onde o adulto passe a mão, isso deve ser reclamado com a mãe, com o pai, com a professora da escola, com, por exemplo, um menino que está na escolinha de futebol, fala com o tio lá da escolinha de futebol, passa para alguém, mas isso tem que ser passado, né? Porque nosso corpo tem limite, e de uma criança principalmente, ela não está aqui para ser abusada, não tá nessa fase, não é a hora disso. Isso gera danos psicológicos muitas vezes irreversíveis. Infelizmente. E a gente pensa que muitas vezes isso só acontece com muito mais frequência com as meninas, né? Com as crianças, as meninas. Mas, infelizmente, meninos também são assediados e são abusados, muitas vezes nesse passar de mão. E aí, o que a gente nota na criança? Qual é o comportamento da criança que muda para que os pais fiquem atentos? A criança é feliz, brinca, de repente ela muda. Poderia ter alguma coisa? Poderia. Existem dois comportamentos que pode acontecer. Ou a criança ficar muito sexualizada, né? O menino, por exemplo, ficar colocando muito
a mãozinha dentro da calça, a menina também, ou então fica esfregando muito nos móveis da casa, já é um indício. Ou então a criança ficar muda. Ela, ao mesmo tempo que ela era uma criança que brincava, que conversava, ela já passa a se esquivar. O convívio social para essa criança já passa a ser um problema, porque ela já começa a ver o adulto como um abusador. Então, essa criança, ela se cala. Então, nesses dois aspectos, a gente tem que prestar muita atenção, muita mesmo. E para acrescentar, geralmente, esse abuso, essa violência, costuma vir de dentro de casa, infelizmente. Mais de 80% dos casos acontece com pessoas da família, alguém que está ali na família. Nesse caso, sendo dentro da família, o que a gente tem observado também, já nos noticiários, infelizmente, porque a coisa já tomou uma proporção muito grande, é que às vezes a mãe não acredita no que a criança está falando a respeito do padrasto, ou então do tio, ou do irmão, ou que a mãe às vezes não consegue acreditar. Isso a gente vê, assim, infelizmente, de baseada nas notícias ruins da nossa TV. Da nossa não, aqui não, né? Das TVs aí pelo mundo. Essa mãe não pode investigar? Não pode observar, levar essa criança, onde ela leva essa criança para que extraia toda a verdade e essa mãe passe a acreditar, porque é impossível que uma criança mudando seu comportamento, no seu sofrimento sozinha, tenha que aguentar isso e não ter um apoio do pai, da mãe, ou dos avós, ou de outra pessoa da família. Como proceder? Como fazer? Exatamente, porque muitas vezes a mãe ela negligencia, né, esse falar da criança ou esse expressar comportamental que a criança tem. Muitas mães, infelizmente, elas preferem virar as costas do que enfrentar o problema. Porque, como eu falei, geralmente acontece, né, mais de 80% dos casos acontece com pessoas de dentro da família. Infelizmente, o padrasto, ele é o que está no ranking, assim, em primeiro lugar é o padrasto. Depois vem o pai biológico, aí depois costuma vir tio, avô, costuma vir irmão, primo, ou então é alguém que da família, mesmo que distante, mas que você acolheu dentro da sua casa. E quando é padrasto, as mães elas têm mais dificuldade, porque como que ela vai geralmente acusar quem está dentro da casa dela? E essa mãe, muitas vezes, ela tem dependência financeira e emocional desse padrasto. E complica mais ainda, né? Então, elas se omitem com medo de levar o caso adiante. Muitas vezes também por vergonha, né? Porque pode acontecer também da família julgar. Como que você teve coragem de colocar esse homem dentro de sua casa? E ao invés da família abraçar a situação e resolver o problema, acaba complicando mais ainda. E em alguns casos, né, quando é adolescente, esses adolescentes costumam, algumas vezes, engravidar esse usador, que complica mais ainda. E, geralmente, quando isso acontece, o caso já está acontecendo há muito tempo e essa mãe fechou os olhos há muito tempo. Se não fosse a gravidez, ela continuaria fechando os olhos ainda para essa situação. Felizmente. No finalzinho eu não entendi o que você falou, Angélica, falhou. Porque se não fosse a gravidez dessa adolescente, provavelmente a mãe continuaria fechando os olhos para essa situação, infelizmente. E sobre a violência doméstica e sobre o abuso sexual, na violência doméstica a gente trabalha, né, e luta contra o feminicídio. Já no abuso sexual, a gente luta e tenta prevenir contra o suicídio, que é o que acontece. Já vimos casos, né, nas mídias aí, que a família tomar conhecimento, aos amigos tomar conhecimento da situação, a menina, ela acaba cometendo suicídio com vergonha, que a coisa se tornou pública, mas ninguém soube ajudar. E até para a gente saber
Olha, nós temos uma participação aqui que talvez ilustre isso que nós estamos falando, porque eu vou dar um nome aqui, é Helena do Acre, que aí fica mais fácil pegar um estado, né? Pegar um nome, fica mais fácil da gente ilustrar. Ela colocou aqui assim, olha, estou passando por um momento desses com minha neta de 14 anos, que foi abusada pelo padrasto. Bom, tudo bem. E tem horas que eu não sei como agir porque nunca tivemos antes um problema como esse. Me ajudem. Aqui ela fala o nome da cidade, mas eu não vou revelar em respeito a ela, mas ela sabe que é ela. Então, você pode responder para nós, por favor? Posso. Olha, tomara que essa adolescente, que ela já tenha sido retirada desse ambiente, né? O que a gente torce é para que isso esteja acontecendo, até porque com 14 anos já menstrua, já corre o risco, inclusive, de engravidar. Essa adolescente, provavelmente, ela deve ter sofrido ameaça, e para ela não contar, porque é isso que o abusador faz, é ameaça, porque se ela contar, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar a sua família, ou então eu vou te ferir. Aí a adolescente geralmente se cala. Então, a gente torce para que essa adolescente tenha sido retirada desse meio. Se não tiver sido retirada, a avó ela pode fazer uma denúncia, seja no 190, no 180, no 100, mas é importante ela denunciar e acolher essa adolescente. Porque os danos psicológicos que isso causa, lá na frente, pode ser que já nem tenha jeito mais de remediar e nem de tratar. Então, o que vai fazer nesse momento é denunciar, retirar o adolescente deste meio e oferecer a essa adolescente todo o suporte emocional que ela precisa. Bom, você disse, só pensando assim, Angélica, numa ordem, a primeira coisa ao descobrir, independente de ser verdade ou não, a primeira atitude de quem foi comunicado é retirar esta criança, esse adolescente, esta pessoa que está sendo abusada do local onde ela está vivendo essa violência. É isso? Primeiro lugar é retirar esta pessoa. Isso. E posteriormente fazer essa denúncia, porque é importante. Porque enquanto essa pessoa ela ainda está convivendo, né, está solta, está em meio à sociedade, talvez essa adolescente não seja a única vítima dele. Talvez ele esteja fazendo mais vítimas por aí. Talvez essa adolescente seja a única que ainda se tem conhecimento desse abusador. Mas pode ser que tenha mais. Pode ser que essa adolescente tenha prima, tenha irmã. E até onde que vai parar isso? Né? Então, alguém tem que interromper. São ciclos que devem ser interrompidos o quanto antes. E onde fazemos a denúncia? Então, retiramos essa pessoa, seja uma mulher, seja uma criança, um adolescente, um menino, uma menina, independente de quem está sofrendo a violência, deve ser retirado desse local. Aí fazer a denúncia. Onde denunciamos? Existe possibilidade de fazer a denúncia de forma anônima? Explica para nós. Existe sim. Tem como a gente fazer a denúncia anônima em qualquer meio que você ligar. Se às vezes te der um branco na hora, liga para qualquer número que vier na sua cabeça, seja para o SAMU, que seja, mas o SAMU ele vai te orientar, olha, nesse caso você vai ligar para tal número. Mas caso você esteja focado, você pode ligar ou para o 190, ou para o 180, ou para o Disque 100. Você pode escolher dar o seu nome ou fazer denúncia anônima. Inclusive, quem estiver nos assistindo, souber que é algum caso, você pode ligar para um desses números e fazer uma denúncia anônima. Você vai estar ajudando uma criança, não é hoje não, vai estar ajudando o futuro dela, né? As sequelas que isso gera, realmente são irreversíveis. São sequelas dolorosas. Eu peguei muitos casos no escola, mulheres com depressão. Angélica, começou a falhar novamente. Fala mais, você consegue falar um pouco mais próximo do microfone? Consigo. Aí, ótimo, aí a gente consegue entender você melhor. Nós perdemos um pouco da sua explicação. Tá. Você falou que criam sequelas? Criam sequelas irreparáveis. Muitas vezes essas mulheres,
elas já entram num quadro, né, de dano emocional que elas não conseguem sair mais. É uma vida de terapia, ajuda psiquiátrica, geralmente precisa de medicações, porque isso tudo gera depressão forte, transtorno de ansiedade generalizada, pode gerar transtorno alimentar, né, seja a compulsão alimentar, ou então a bulimia, a anorexia. Isso gera transtornos de sono, isso gera pesadelo nas pessoas, e a pessoa leva uma vida limitada. Desde o abuso até os dias de hoje, se ela não tiver ajuda, se ela for negligenciada, ela vive uma vida limitada. E todos os relacionamentos dessa pessoa, infelizmente, vai ser relacionamentos também complicados, né? Porque gera uma dificuldade em se relacionar com o outro. Olha, nós abrimos hoje aqui para as pessoas fazerem perguntas, mas esse tema, infelizmente, ainda fecha muitos corações e muitos lábios, né? As pessoas não abrem o coração, mas eu tenho certeza que com a sua orientação, aí disponibilizando em todo o Brasil o 100, acho que 100 fica fácil de lembrar, mas seguindo a dica da Angélica, se liga para a polícia, para o SAMU, não guarde isso com você. Abra o coração, né? A gente, como eu falei hoje aqui sobre as notícias, infelizmente a gente não quer fazer parte da estatística, ninguém quer, né? Então, vamos abrir a boca para denunciar, porque nós precisamos tirar do meio social aquela pessoa que está desajustada e fazendo mal a outras. Então, a denúncia nesse caso é muito importante. Angélica, eu quero agradecer sua participação. Para quem está em casa, anote aí, siga a psicóloga Angélica Neuvan aí nas redes sociais, o Instagram dela está aí. E nós queremos agradecer demais a tua participação conosco. Ok, eu que agradeço. Fiquei muito feliz em poder estar passando essas informações para todos vocês. E eu disponibilizo, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem aí via direct, né? Eu estou aqui pronta para responder e para ajudar quem que precisar, eu estou aqui pronta para ajudar. Muito obrigada, obrigada mesmo, viu? E até a próxima. Até. Deus abençoe. Amém. E olha, gente.